Olá, povo de Deus, a paz seja convosco, amém? Espero que esteja tudo bem com cada um de vocês, louvado seja o nome do Senhor. Estamos aqui mais uma vez, glorifica a Deus pela minha vida, pela sua vida, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, amém? Hoje eu quero compartilhar com vocês um versículo, na verdade são 3 versículos, tá? Que fala sobre Jesus chorou. Hoje eu quero explicar um pouquinho para vocês o porquê que Jesus chorou. E eu vou estar lendo 3 versículos. O primeiro dele está em João 11:35. É o menor versículo na Bíblia, que diz assim: Jesus chorou. Aqui, Jesus chorou pela morte do seu amigo Lázaro. Jesus chorou ao ver a tristeza de Marta e Maria em ter que enterrar o seu irmão. Então Jesus aqui ele chorou porque ele teve compaixão, porque ele viu a tristeza das irmãs de Lázaro. E o segundo versículo que fala que Jesus chorou está em Lucas 19, eu vou ler o 41 e o 44. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou e dizia: Ah, se conheceres por ti mesma, ainda hoje, o que é devido à paz, mas isto está oculto aos teus olhos. O 44. E te arrasarão, e os filhos dentro de ti, não deixará em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da visitação. Então aqui diz um pouquinho que Jesus, ele chegou em Jerusalém, Jesus e os seus discípulos. Ele chegou ali para quê? Para pregar o evangelho, para falar da salvação, para falar que somente Jesus poderia salvar aquele povo, para falar dos seus milagres, para evangelizar, falar do seu amor. Só que ninguém deu atenção a essa visita que Jesus fez a eles. O povo estava todo de coração duro, sabe? Ninguém conseguiu ouvir Jesus, ninguém conseguiu ver a Jesus. Então ele começou a chorar porque ele queria que o povo se arrependesse e ninguém viu nada, ninguém nem aí para nada. Então ele chorou de compaixão daquele povo, ele chorou de tristeza pelo que ia acontecer ali, porque ninguém ouviu a voz de Jesus. Jesus foi ali para pregar as boas novas, para falar da salvação. Só que a maldade estava tanto no coração do povo que ninguém conseguiu ouvir o que Jesus tinha para falar naquele momento. Então, o que aconteceu com aquela cidade? Ela foi destruída. Ela foi destruída. Mas por que ela foi destruída? Porque o povo não reconheceu Deus como seu Senhor. E Jesus chorou de tristeza pela falta de conversão daquele povo, pela falta de arrependimento. Ele chorou. E no terceiro versículo está em Hebreus 5:7, que diz assim: Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, e orações e súplica, a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Então aqui fala um pouquinho sobre Jesus. Ele chorou quando ele estava orando a Deus, quando ele estava clamando a Deus. Ele foi diante de Deus chorar naquele momento de angústia. Ele foi pedir ajuda para Deus. Só que o Senhor, ele fez o quê? Ele ajudou, como ele sempre ajuda, né? O que o Senhor fez naquele momento, né? Ele deu forças para Jesus continuar. Ele entendeu aquele momento de angústia que Jesus estava passando e ele o fortaleceu. Então aqui nós vemos que Jesus, ele chorou essas 3 vezes. Então se Jesus chorou, nós também podemos chorar para o Pai. Nos nossos momentos de dificuldade, nos nossos momentos
de tribulação, de lutas, nós precisamos chorar para Deus, nós precisamos mostrar para Ele a nossa fraqueza, assim como Jesus nesse momento de fraqueza, Jesus orou e chorou para Deus. E o que o Senhor fez? Ajudou, veio de encontro a Ele, ajudou, deu forças a Ele. E assim o Senhor faz com cada um de nós também. Ele ouve a nossa súplica, Ele ouve as nossas orações. Então Jesus chorou, então nós podemos chorar também aos pés do Pai, porque tudo Ele pode e tudo Ele faz por cada um de nós. O seu amor é infinito e a sua bondade dura para sempre. Amém? Que Deus abençoe poderosamente a sua vida e até o próximo vídeo, se assim o Senhor o permitir. Amém? Que Deus abençoe.